Fala, meu povo, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muitíssimo bem-vindos, para dizer a verdade, à primeira mini aula sobre Drácula, de Bram Stoker, a obra do mês aqui no Clubão do Raul. Antes de começarmos a mini aula, deixa eu tomar água. Porque, diferentemente do Conde Drácula, eu me alimento, certo? Eu como carne, eu como vegetais, eu como arroz, em uma dieta chata e restritiva para academia, mas enfim, bebo água, bebo muita Coca-Cola e, felizmente, a minha dieta não é tão restrita quanto a dieta do vampirão que vive de beber sangue dos outros, tá? Galera, seguinte, o livro está sendo bastante elogiado por vocês e eu fico muito feliz com isso. Eu fiquei um pouco receoso de que alguns de vocês talvez o achassem um pouquinho chato, um pouquinho arrastado, mas o livro é surpreendentemente fácil de ler, né? Ele tem. Ele não foi lançado em folhetins, como outros livros, ou seja, ele não foi lançado periodicamente, né, quinzenalmente ou mensalmente, por exemplo, como Grandes Esperanças, mas ele tem uma estrutura que, muito embora o autor use a forma epistolar de escrita, ou seja, o livro é como se fossem cartas, né? No caso do começo do livro, o diário do Jonathan. Muito embora o livro tenha essa estrutura, ele também consegue ter uma estrutura de thriller, quase, né? De folhetim, uma estrutura que, pô, meio que prende a atenção, né? Tem aqueles ganchos de acontecimentos, tem aqueles cliffhangers, né? Ou seja, nós ficamos aguardando o que vai acontecer no próximo capítulo. Então, de forma que a história fica bastante. Onde acho? Deixa eu desligar aqui. A história fica bastante gostosa, no sentido de a coisa flui, né? Com facilidade, tá? Então, já saibam que nós temos muita coisa para discutir neste mês. Este livro, ele traz à luz muitas questões interessantíssimas sobre a era vitoriana, sobre vampiros, sobre mitologia, sobre a medicina macabra daquela época, tá? Sobre questões aí que a crítica, né, pisa e repisa sem parar sobre a sexualidade do próprio autor, do Stoker, ou dos personagens, tá? Então tem muita coisa para debatermos, beleza? Mantendo a tradição aqui do Clubão, portanto, esta primeira mini-aula será uma breve biografia do Stoker. E eu já adianto que o Branzinho, né? O Bran, aliás, o Bran é um apelido, né? É um diminutivo de Abraham, que era o nome dele, Abraão no caso. Sabemos pouca coisa sobre o Branzinho, certo? Até por isso, a vida dele acabou sendo absolutamente sufocada, né, por especulações de todo e qualquer tipo, porque o sujeito manteve uma vida reservada, tá? E ele mesmo, mais tarde, já um pouquinho mais velho, acaba confessando, admitindo, melhor dizendo, acaba admitindo que ele tinha de fato vivido uma existência meio secundária, uma existência meio à sombra de outras personalidades que ele conhecia muito bem, né? E outras que ele conhecia não tão bem assim, mas, enfim, faziam parte do círculo dele. Pessoas como Oscar Wilde, por exemplo, Walt Whitman, o próprio Henry Irving, seu patrão, e outras, tá bom? Então,
Este vídeo não vai ser tão completo, tão cheio de anedotas e histórias, né, curiosas como o vídeo do Hemingway. Porém, o Stoker tem algumas semelhanças com o Hemingway que são interessantes, tá? E, enfim. Então, essa primeira mini aula será uma biografia breve do Stoker. Eu vou tentar não entrar muito em especulações, especialmente em especulações sobre a ligação entre a vida dele e a obra dele, porque eu quero deixar isso para depois, ok? Então, vamos lá, deixa eu puxar aqui minhas notas. E, como sempre, eu criei notas, elas estão um pouquinho esparsas, então se eu demorar 5 segundos para me organizar aqui, não não sejam chatos, né? 5 segundinhos só, ninguém vai morrer não. Tá bom? Vamos lá então. Então, vamos lá. O Stoker, Bram Stoker, ele nasceu em 1847, salvo engano, é isso mesmo. Ele era irlandês, tá? Stoker foi filho de Abraham Stoker e Charlotte Matilda Blake Thornley. Ambos eram protestantes. E a família do Stoker tinha dinheiro, certo? Então eles não eram pobres, eles não eram da classe baixa, eles eram da classe média, se é que isso havia na época, para uma classe alta, certo? O, o Stoker, então, ele tinha 6 irmãos, então eram 7 ao todo, ele foi, salvo engano, o quarto ou terceiro dos 7 irmãos. Deixa eu ver aqui, foi o terceiro, né? 3 dos seus irmãos viraram médicos, tá bom? E o Stoker virou o que vamos ver logo mais. A coisa curiosa é que. Duas coisas curiosas, né? Primeira coisa curiosa é que o ano de 47 foi o auge de uma tragédia que assolou a Irlanda durante 4 anos, né? Que se chamou de a Grande Fome da Irlanda, ou em inglês, The Potato Famine, ou seja, a fome da batata. Então, de 1845 a 1849, a Irlanda sofreu muito com uma fome generalizada que, entre a classe pobre, como sempre, foi realmente devastadora, tá? Então, no ano em que o Stoker nasceu, parece que morreram quase 1 milhão de pessoas, né? Entre doenças e fome pura e simples. E mais 1 milhão de irlandeses fugiram do país, de forma que o país ele perdeu quase um quarto da sua população no ano em que o senhor Stoker, o pai da criatura de terror mais famosa de todos os tempos, nasceu, tá? Aquelas coincidências meio bizarras. Segundo ponto é que o Stoker nasceu muito frágil, fisicamente falando, ele era muito doente. Não sabemos qual foi a doença ou as doenças que o afligiram ao longo dos 7 primeiros anos da sua vida. Sabemos sim que ele ficou muito, mas muito limitado. Ele mal saía de casa e às vezes ele não conseguia nem sair da cama. De modo que nós podemos imaginar que o jovenzinho Stoker, desde cedo, já enfrentou a possibilidade real da morte, tá? Então a gente pensa assim, quando você tem uma doença grave e você não sabe se você vai sobreviver, a morte é algo muito mais real, muito mais próximo, muito mais palpável do que para alguém que sempre foi saudável, tá? Então o Stoker, desde novinho, desde que nasceu até os 7 anos de idade, ele meio que não sabia se viveria, tá? Então isso já deve ter, isso com certeza já contribuiu para a sua personalidade, certo? A segunda coisa, terceira no caso, né? Que tem alguma ligação com o Stoker do futuro, é que a sua mãe contava-lhe histórias de terror, histórias do folclore irlandês,
tá? Essas histórias tinham a ver com zumbis, né? Não vou dizer zumbis, mas mortos-vivos de tudo quanto é tipo, tá? Pessoas vivas, pessoas que tinham sido enterradas vivas, certo? Em cemitérios. E histórias de devastação geral, né? De proporções apocalípticas. Então, veja que coisa legal, coisa maravilhosa. Você tinha um menino, certo? Que mal saía da cama muitas vezes. E a mãe do menino ainda lhe contava histórias de morte, de pessoas que tinham sido enterradas vivas, né? Para um menino que mal sabia se ia viver, né? De cadáveres que saíam andando por aí, que saiu da tumba, né? E, enfim, vagueavam pelos arredores e coisas luminosas, auspiciosas, felizes, né? E tranquilas para esse menino. Enfim, o que aconteceu foi que ali pelos 7 anos de idade, o, o menino começou a melhorar, né? E melhorou mesmo, tá? Uma das coisas que ele compartilhava com o Hemingway era o seu porte físico avantajado, tá? Então, naquela época era bem raro, aparentemente, homens mais altos. Ele tinha 1,80 m de altura, pesava 80 quilos, mais ou menos como o Hemingway. Então, naquela época, o porte dele era muito impressionante, tá? Hoje em dia, em que todo mundo toma bomba, 80 quilos já virou, né, magro quase. Mas naquela época não. Naquela época, um homem de 1,80 e 80 quilos era realmente um cara muito privilegiado fisicamente falando, tá? Stoker foi muito bom, tá? Na escola em atletismo, ele corria muito rápido, ele era um jogador excelente de rugby, ele também, deixa eu ver aqui se eu lembro aqui. Ele também era muito flexível, ele foi muito bem em ginástica. Ele era alto, como já falei, ele era ruivo, né? Ele era atlético, ele era forte, ele era ágil, certo? E além de ele se dar muito bem fisicamente falando, ele também se deu muito bem intelectualmente falando. Ele foi estudar no Trinity College, que era muitíssimo conceituado. Ali ele se formou com honrarias, segundo alguns dizem, em matemática e ciências, mas ele também estudou oratória, ele também estudou história, salvo engano, e outros dizem que ele estudou, além disso tudo, também, deixa eu ver aqui, artes, tá? Então, ele era um sujeito bastante culto, bastante inteligente. O Walt Whitman, um dos maiores poetas daquela época, elogiou o saber enciclopédico do Stoker. Chegou a dizer que ele sabia o equivalente né, ao conhecimento de 4 ou 5 homens, tá? Então, ele era um cara muito culto, muito erudito, muito inteligente, privilegiado fisicamente falando. Enfim, o cara tinha vários talentos, tá? Não era nenhum Zé Mané. Deixa eu ver, deixa eu me organizar aqui, matemática, etc. Papapá. Beleza. Assim que ele saiu do Trinity College, ele foi trabalhar como havia na Irlanda havia na Irlanda mais ou menos 600 cortes, né, de magistrados que cuidavam de assuntos penais e civis pequenos, né, coisas não muito graves. O Stoker conseguiu um trabalho então para gerenciar, supervisionar todas essas cortes e garantir que o trabalho estivesse sendo bem feito. Ou seja, um trabalho extremamente extenuante e um trabalho que exigia uma disciplina e uma atenção aos detalhes que geralmente não é aquilo que esperamos de um artista. Ele se deu muito bem no trabalho, ele era extremamente. Ele tinha muitíssima energia, muitíssimo vigor, né? E uma capacidade quase sobre-humana de trabalhar. Então, ele trabalhou durante, acho que 10 anos nisso.
E além de trabalhar nisso, ele começou a escrever ficção já. Escreveu alguns contos, escreveu acho que um livro infantil, escreveu um ou dois romances antes do Drácula, tá? E tá, tô me organizando aqui temporalmente falando. Tá. Então eles estão muito bem nisso, tá? Chegou inclusive a escrever um livro depois sobre os deveres, né? Os deveres do tal do. Peraí, deixa eu achar aqui o nome da profissão dele, que se chamava. Clerk of Petty Sessions. Então ele escreveu um livro chamado The Duties of Clerks of Petty Sessions in Ireland. Então os deveres do clerk de Petty Sessions. Petty Sessions eram esses magistrados, as cores que lidavam com assuntos menores, tá? Civis e penais, beleza? Então ele também se deu muito bem no trabalho. Ele era um burocrata bem sucedido. E aí ele começou a se interessar por teatro. Ele começou a frequentar o teatro com muita frequência. Ele começou a ler peças teatrais, ele começou a estudar sobre o assunto, de forma que depois de um tempo ele conseguiu um trabalho como crítico teatral em um jornal chamado Dublin Mail. Ou seja, ele demonstrou ter algum tipo de aptidão especial também para o teatro e para as artes em geral, beleza? Até o dia em que ele viu uma atuação de um sujeito chamado Henry Irving. Henry Irving foi talvez o principal ator da era vitoriana. Ele era muito famoso. Ele era tipo o Brad Pitt da época, tá? É, é... Então, o Stoker um dia vai assistir uma peça, Hamlet, que vamos ler no primeiro semestre de 2023. Então, o Henry Irving faz o papel de Hamlet, ele fica absolutamente extasiado pelo Henry Irving, volta para casa e escreve uma crítica extremamente favorável ao sujeito. Henry lê a crítica, gosta da crítica, porque ela, afinal de contas, estava elogiando, né, sem reservas quase, e pede para conhecer o crítico. Daí surge uma amizade que poucos dias depois se consolida quando ao evento, né, meio estranho, meio extraordinário, meio, enfim, bizarro, que foi o seguinte: Henry convidou Stoker e mais alguns amigos para um jantar na sua casa, e lá Henry decide representar um poema, né, declamá-lo de forma dramática, incorporando o eu lírico do poema, tá? Como o grande ator que ele era. O poema se chama The Dream of Eugene Aram, do poeta chamado Thomas Hood, beleza? Então o Henry lá se prepara, começa a declamar o poema e dizem que foi tão forte a atuação, foi tão poderosa a representação que o Stoker sofre um ataque de nervos, né? Ele sofre um ataque histérico, começa a gritar loucamente diante da atuação do Henry Irving e, digamos, fica esgotado, né, pela simples presença artística do sujeito. A partir daí surge o que o Stoker, até o final da vida, vai dizer que foi uma amizade profundíssima. A partir daquele momento, eu estou traduzindo aqui, tá? A partir daquele instante começou uma amizade tão profunda, tão próxima, tão duradoura quanto pode existir entre dois homens. Claro que alguns enxergaram homossexualismo nisso aqui, tá? Então a gente pode depois discutir isso aí lá para frente. Beleza? De fato, o Stoker tinha com Harry Irving uma relação no mínimo complicada. Parece que no começo. Minto, deixa eu voltar aqui. Alguns especulam que esse ataque de nervos diante da atuação do Henry Irving não tenha sido apenas causada pela
pelo, pelo talento dramático do sujeito. Parece que o Henry Irving praticava regularmente uma coisa chamada hipnose. Então, ele hipnotizava algumas pessoas, tá? Pode ser, alguns especulam que o Stoker tenha sido vítima de hipnose. E alguns chegam a dizer, de forma mais ousada, diríamos assim, que boa parte dessa impressão de amizade profunda, na verdade, fora fruto de uma hipnose causada pelo Henry no Stoker de forma proposital. Então, o Stoker seria, digamos, um servo psicológico do Irving. E já podemos, obviamente, traçar um paralelo entre Drácula e o Harker e suas outras vítimas, tá? De qualquer forma, mesmo que você não aceite a hipótese mais, digamos, ousada de hipnose, de fato parece que havia uma relação meio, hoje diríamos, tóxica entre Henry e Stoker. Porque esse amor, essa devoção, esse respeito que o Stoker devotava ao Irving não parece que era muito, digamos, recíproco. Então, o Irving, mais de uma vez, demonstrou que ele não considerava Stoker no mesmo nível e da mesma forma que Stoker o considerava. Então, por exemplo, Stoker foi seu agente, foi seu empresário, foi seu secretário pessoal, foi seu empregado mais fiel e próximo, seu braço direito ao longo de 30 anos, certo? Porém, quando Irving morreu, ele não citou Stoker em nada no seu testamento. Quando eles estavam vivos ainda e o teatro estava, né, no auge da sua fama, Irving fazia questão de colocar o nome de Stoker na quarta página do manual do teatro, enfim, do guia que a galera recebia, atrás de profissões muito menos importantes que a do próprio Stoker. Stoker chegou a escrever, em nome do Henry Irving, 60 cartas em um único dia. Ele cuidava de tudo da vida do sujeito, certo? E parece nunca ter recebido um obrigado. Parece nunca ter recebido uma manifestação mais efusiva de afeto, sempre sendo diminuído ou, no mínimo, ignorado, tá? E isso se manteve até o final da vida. O Henry Irving morreu. Depois da morte, o Stoker continuou falando bem do sujeito, nunca falou um A contra ele. Escreveu as memórias do sujeito sem falar mal dele. Ele escreveu um livro chamado As Memórias de Henry Irving, tá? Então, nós podemos dizer que se o cara foi hipnotizado, bicho, que hipnose braba, porque durou até depois da morte do hipnotizador, certo? Ótimo. Outras coisas interessantes. O Stoker, ele conhecia o Oscar Wilde e era um convidado constante na casa dos pais do Oscar Wilde. Lembrem-se que a mãe do Oscar era a mulher que era da sociedade, que ele gostava de festa, etc. Tá? Então ele era sempre convidado para a casa dos Wilde e durante um tempo Oscar e ele brigaram, por assim dizer, pela mesma mulher, chamada de Florence Balcombe, tá? No final, ela acabou escolhendo o Stoker e deu um pé na bunda do Wilde. Eles tiveram, salvo engano, um único filho, e esse único filho, Stoker chamou de Radivin Irving. E aí, alguns especulam também, porque isso é pura especulação, que a mulher do Stoker, depois de ter dado à luz ao primeiro filho, ela teria feito uma greve de sexo hard com o sujeito, de forma que ele não transava com a mulher, certo? Isso também não é comprovado de nenhuma forma, é uma pura especulação.
Voltando então aqui o Irving. O Irving aparentemente tinha o que hoje seria classificado como uma desordem narcisista patológica. Irving era um sujeito que tinha um ego gigantesco e que nunca jamais deixaria que alguém compartilhasse sua fama, especialmente alguém que estava abaixo dele, alguém que era seu funcionário. De forma que, quando Stoker, depois de 7 anos, lançou o seu livro, parece que se a história fosse dramatizada em um teatro de forma formal, havia aí um pulo do gato para que ele conseguisse manter os direitos autorais da obra. Então ele pediu para o Henry participar e dramatizar a obra e representar o papel principal do Drácula. O cara recusou o papel principal. Ele compareceu à dramatização e no final ele disse que era uma merda a história. Então esse era o Henry Irving. Maravilhoso, muito bonito, né? Stoker trabalhou com ele durante 27 anos e, como eu disse, no final das contas recebeu um obrigado mais efusivo, não recebeu nada na herança e foi basicamente ignorado pelo Henry Irving, tá? Stoker conheceu muitas celebridades e personalidades literárias da época, certo? Então, ele conheceu Arthur Conan Doyle, do Sherlock Holmes. Ele conheceu Lord Tennyson, um grande literato da época. Ele conheceu William Gladstone. Ele conheceu Mark Twain, o grande escritor americano. Ele conheceu Walt Whitman, o grande poeta americano. Ele conheceu Roosevelt. Ele conheceu muita gente grande, tá? Pá, 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 pá. Beleza. Stoker escreveu outros romances além de Drácula, mas nenhum deles foi nem levemente impactante na história da cultura. E ele, depois de algum tempo, já mais velho, ele resolve escrever o que se tornaria sua obra-prima, Drácula. Ele ficou 7 anos, salvo engano, pesquisando para o livro e mais tarde escrevendo o livro. Stoker não foi quem criou o vampiro. O vampiro é uma figura mitológica que apareceu de várias formas em várias culturas diferentes. Depois eu quero fazer um vídeo só sobre isso, tá bom? Stoker também não foi o primeiro a trazer o vampiro para a literatura. Lembrem-se de que o Polidori, o médico do Lord Byron, naquela fatídica ocasião em que escreveram Frankenstein, Mary Shelley, Polidori escreveu o seu conto chamado O Vampiro, que você pode encontrar inclusive na Amazon, tá? Ele foi traduzido, acho que tem 20 páginas, é bem curtinho, certo? Além desse conto de 1800 e tralá, já outros já tinham também escrito livros sobre vampiros, mais notavelmente Varney the Vampire, pelo James Malcolm Rymer. Esse livro era mais assim, trash, mas foi o livro que introduziu os dentes pontudos nos vampiros, salvo engano. E mais tarde, o livro definitivo de vampiros, pré-Drácula, chamado de Carmilla, pelo escritor também irlandês chamado Sheridan Le Fanu. Carmilla era uma vampira mulher. Vampira mulher e lésbica, aliás, tá? Parece que foi esse livro que introduziu o tema da sexualidade, do sensualismo vampiresco que o Stoker incorporaria ao seu próprio livro, tá bom? Stoker também parece ter sido especialmente influenciado por um artigo ou um ensaio chamado The Superstitions of Transylvania, as superstições da Transilvânia, por uma tal Emily Gerhard. E também foi especialmente influenciado por um livro chamado The Book of Werewolves, o livro dos
lobisomens, escrito por um clérigo, salvo engano, chamado Sabine Berhancoud. Além disso, o Stoker também foi influenciado pelas lendas irlandesas e por mitos das lendas e por mitos, perdão, europeus e do leste europeu. Fora isso, ele também foi influenciado pelo conde Vlad Tepel Dracul, ou o Empalador, um cara que de fato existiu e que era conhecido pela sua técnica nada delicada de empalar os seus adversários, ou seja, pegar uma estaca gigantesca, pontuda, enfiá-la no ânus do sujeito e rasgar o corpo do sujeito até fazê-la sair pela parte de cima, geralmente pelo ombro aqui, tá? Então, um sujeitinho bastante delicado, não um cara que nós gostaríamos de chamar para um chá, para você trocar uma ideia, um sujeito luminoso, por assim dizer, tá? Só que o Drácula não foi inspirado só no Vlad, certo? Então o Drácula tem o Vlad, o Drácula tem algo dos vampiros que já tinham surgido antes do Vlad, portanto ele tem algo de Byron, ele tem algo do Henry Irving, ele tem algo das lendas que o Stoker estudou antes de criá-lo, ele tem algo do próprio Walt Whitman, que parece que tinha escrito alguns poemas meio sinistros e com um tom de sexualidade bastante ambíguo. Então, o Drácula é basicamente um pastiche de figuras reais, de figuras históricas e de figuras mitológicas que foram habilmente condensadas em um único personagem, ao qual o Stoker atribuiu as características vampirescas que se tornaram basicamente o clichê dos vampiros hoje em dia. Ele não ter, por exemplo, uma imagem refletida no espelho, ele ser, ele ser, ele ter fragilidade em relação a alho, tá? Ele ter fragilidade em relação a figuras religiosas cristãs. Essas coisas foram criadas pelo Stoker. Outras não, outras já vinham de lendas e de outros livros, de outras fontes, tá? Geralmente as coisas acontecem assim. É muito difícil que alguém crie alguma coisa do zero absoluto. Então, o mérito do Stoker está em ter cristalizado de forma quase definitiva as características do vampiro e basicamente ter criado uma forma muito definitiva e definida. Definitiva não, porque depois vão surgir mil outras versões, mas uma forma muito bem definida de um dos mitos mais instigantes, atraentes por um lado, repulsivos e aterrorizantes pelo outro, que é o mito de um corpo sem alma, que é o inverso de uma alma sem corpo, que são os fantasmas, né? E de um bicho que é tão terrível e infernal por baixo de uma aparência, de uma capa de polidez, de educação e até de afeto. A cena em que o Harker entra no quarto e ele encontra o Conde arrumando a cama dele é uma cena que deixa você se sentindo muito desconfortável, porque existe ali o tom de um tom de afeto, de intimidade totalmente invasiva, tá? De ameaça, porque aquela altura o Harker já estava com medo do cara, já sabia que ele estava preso no castelo,
E nós já sabemos que ele é um vampiro terrível, né, um monstro, basicamente. E ele está lá como uma camareira, como uma mãe, arrumando a cama do sujeito, tocando nos lençóis em que ele. Enfim. E também tem traços, obviamente, homeróticos. Então tem tudo ali misturado ao mesmo tempo, de forma que a figura do conde torna-se muito, como falei, instigante. Você nunca sabe qual das facetas está tomando a frente ali. De forma que o personagem acaba, sim, ele acaba sim condensando muitas coisas. Ele acaba sendo o ponto de encontro entre muitas forças diferentes, e é por isso que talvez até hoje ele seja tão atraente, ele seja tão fixo na nossa cultura, em suas infinitas versões, tá bom? Então é isso. Eu vou deixar outros simbolismos e outras, enfim, não quero entrar muito nisso hoje na biografia, para outra aula. Essa foi a biografia do Stoker. Ah, perdão, deixa eu voltar aqui. A última coisa que eu quero falar, tá? Muitos, na verdade, biógrafos e estudiosos, enfim, especulam que o Stoker tivesse tendências homossexuais ou que ele fosse bissexual no mínimo, pela sua relação com Henry Irving, porque de fato algumas coisas que ele diz, com o tom que ele diz, parecem muito enfáticas, parece um bromance, tipo, realmente enfático. E há também uma carta que ele escreve para o Walt Whitman, que era um poeta declaradamente gay, certo? Que escreveu um livro, Leaves of Grass, acho que é Relvas da Grama, algo assim, a tradução. Um poema no qual havia também um tom erótico, salvo engano, homossexual, certo? Então ele escreve uma carta para o Walt Whitman, muito efusiva, muito, enfim, empolgada, em que ele diz que era muito reconfortante encontrar um homem que poderia ser, para o outro homem, a figura de um pai, a figura de um filho, a figura de uma esposa, certo? Então, essa carta especialmente deu, deu espaço, né, para que muitos especulem que o Stoker tenha de fato tido desejos homossexuais. Nada sobre a vida do Stoker foi comprovada, porque pouco sabemos sobre a vida dele, porque ele era muito reservado, certo? É uma especulação plenamente justa, tá? Porém, outros especulam que Stoker tenha tido sim algum tipo de repressão sexual, mas que não tenha sido da natureza homossexual, porque alguns especulam, como eu falei, que a esposa dele tenha feito uma greve de sexo hard e o cara tenha ficado 20 anos sem conseguir fazer um tchucu-tchucu, até o ponto em que, que ele não aguentou mais e começou a contratar prostitutas. Por que especulam isso? Porque ele morreu e alguns dizem que a sua morte não foi por um derrame, e sim por uma complicação da sífilis, uma doença venérea. Aí alguns leem no Drácula, doença venérea, outros leem homossexualismo, outros leem colonialismo, outros leem até mesmo uma leitura marxista do negócio, tá? Luta de classes, outros leem a nobreza decadente, outros leem, enfim, infinitas leituras do livro, tá? Eu quis aqui me ater aos fatos mais ou menos conhecidos, sem dar muita brecha para essas infinitas leituras do Drácula, porque eu não quero que nós nos preocupemos com isso agora. Eu quero que vocês leiam um livro e que cada um tenha suas impressões pessoais, tá bom? É isso então. Muito obrigado pela atenção. Nos vemos na próxima mini aula aqui do Drácula no Clubão do Raul. Até mais. Abraço pra vocês. Tchau, tchau.